Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de começar. Se eu te falasse que tem um livro escrito sobre você, presta atenção, que foi escrito há milênios atrás e que trouxe com clareza o dia que você nascer, o local que você nasceria, a ascendência, as características, algumas características em torno do seu nascimento, da sua pessoa, da sua infância, da sua vida ministerial, e que trouxesse com clareza como é que você morreria, e que dissesse com clareza o que aconteceria depois. Se eu falasse que tem um livro escrito assim a seu respeito, o que você ia querer? Ia querer tomá-lo, lê-lo e andar com ele debaixo do braço, não é verdade? Foi assim que aconteceu com Jesus. Todas as profecias a respeito de Jesus foram ditas, foram escritas há 1000, há 2000, há 3000, há milênios de anos antes de ele nascer. E ele pôde então, naquele dia no templo, quando ele faz uma leitura, ele deixa claro, hoje se cumpre essa profecia. Não é tremendo isso? Mas essa realidade, ela revela uma outra coisa. Deus sempre decidiu agir na história através das profecias. Está fazendo sentido isso para você? É um jeito de Deus agir. Fala assim, é o jeito de Deus. Mas por alguma razão, que eu não sei muito bem qual, nós temos sido roubados do ministério profético na nossa igreja. Deus sempre quis agir assim, a vida de Jesus é assim. E por essa razão eu escrevi esse livro chamado Ministério Profético. E nós temos ministrado na nossa igreja e já estamos começando a ver os frutos, não somente nos adultos, mas também até as crianças, começando a se desenvolver no ministério profético, e temos tido testemunhos tremendos, com ordem, com decência, mas com muita fome e com muita sede do que Deus quer restaurar e derramar sobre as nossas vidas. Existem palavras sobre a tua vida, são tesouros que estão escondidos. Eu, na minha juventude, recebia muitas palavras e eu não soube o que fazer com isso. Eu fiz uma oração tola, que eu te aconselho a nunca fazer. Senhor, eu não quero receber profecias. Eu quero que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, mas esse negócio, não estou sabendo lidar. Fui bobinho. Mas, de alguma maneira, o Senhor tem restaurado isso nos últimos anos na minha vida e no ministério da nossa igreja. E eu compartilho isso com você, está ali à sua disposição. Eu estou aqui lidando com... aqui é mole, né? Então tem que tomar cuidado. Mas eu chego lá. Nós trouxemos alguns outros materiais para você também. Nós temos algumas campanhas de jejum e de oração que temos feito lá. Então eu trouxe 2 aqui. Um que chama-se Tetelestai, está consumado. São 7 dimensões que essa palavra se cumpre e está à disposição para você poder ler, meditar e se alegrar no Senhor que já consumou tudo na cruz do Calvário. Você precisa entender o que é. E a nossa última campanha foi essa, Cuidando do Coração. Nós aqui temos 21 dias de meditações que identificam quais são os inimigos e quais são os amigos do coração. A gente precisa discernir os inimigos para afastá-los, e eles são sorrateiros e entram e nos prejudicam, e precisamos também dar as boas-vindas aos amigos do coração. Então, essa é a literatura que está disponível. Também trouxemos um livro que foi uma ficção espiritual. Eu tive uma experiência muito intensa que eu acordei com essa expressão, de repente acordei. E foi um dia que 2 irmãos faleceram na nossa igreja. Tivemos, que eu me lembre, foi uma experiência meio única, porque nós tínhamos 2 velórios no mesmo dia na igreja. Um que ficou, foi o dia do Ariovaldo, um que ficou no templo e o outro que estava aguardando, e depois tivemos que fazer a troca. Naquela manhã, eu acordei com essa
imagem de alguém acordando no céu. Então, é uma ficção espiritual que eu comecei a escrever naquele dia, e que se chama De Repente Acordei. Ele foi lançado pela editora Mundo Cristão, e que diz, nessa ficção, não fui arrebatado, bem que eu queria ter sido, mas não fui ao terceiro céu. Então, eu me baseio na palavra, naquelas pessoas que tiveram a visão do trono de Deus, que tiveram experiências e que relataram essas experiências. Paulo, por exemplo, teve, mas não as relatou. Então, eu pude, com isso, escrever essa ficção que é de alguém que acorda no céu e se surpreende com o corpo glorificado, com o que ele vê, com o que ele ouve. O seu encontro com Jesus é absolutamente maravilhoso. Ele, quando se encontra, ele nem sabe exatamente o que acontece naquele momento, mas o seu corpo automaticamente, subitamente, se inclina, aí ele ouve aquela voz, que ele tinha tanta saudade, sorrindo e o levantando, e ele começa então numa jornada, conversando com Jesus. De repente acordei. Tem sido um livro que eu não sabia, eu terminei esse livro um pouco antes de meu irmão falecer. E no dia do seu sepultamento, eu li o primeiro e o segundo capítulos do livro, né? Ele realmente traz um consolo diferente. Nós pensamos muito baixo, e o Senhor quer fazer com que a gente pense no alto. A gente pensa muito curto, o Senhor quer fazer com que a gente pense na eternidade. Se longevidade é uma benção, o que dizer da eternidade, né? E o Senhor, Ele nos permite pensar assim. E por último, que eu quero divulgar aqui para vocês, nós também trouxemos algumas fotografias lindas, tiradas lá em Moçambique, na Casa das Formigas, e assim como todo esse material, essas fotos, elas estão à disposição ali, e são fotos que você compra, leva uma imagem inspiradora, e ao mesmo tempo abençoa a Casa das Formigas lá em Moçambique, que graças a Deus tem ido muito bem. Eu vou pedir depois para deixar lá com eles. Muito obrigado. Santificação, esse foi o tema que me passaram. E a gente, o pregador tem um privilégio. Primeiro que ele é a primeira pessoa que ouve, ou pelo menos deveria ouvir. Alguns temas são muito desafiadores, mas eu diria que esse tema, ele sempre foi e sempre será muito, muito desafiador. Santificação, santidade. O imperativo de Deus, santificai-vos. Esse vai ser o tema da nossa meditação, do nosso tempo juntos hoje, diante da palavra do Senhor. Toda vez que eu vou abrir a Bíblia, eu tenho essa reverência, essa expectativa. Nós estamos abrindo um portal que nos liga ao coração de Deus, e Ele já está e estará ainda mais ministrando os nossos corações nessa noite. O que vem à sua mente quando você pensa nessa palavra santificação, nesse tema santidade, ou nesse imperativo santificai-vos? Talvez venha de imediato uma lista enorme de proibições. Talvez venha isso. Talvez venha uma sensação de impotência, talvez venha uma sensação de não vai dar. Talvez venha alguns conceitos de uma imagem que nós construímos do Pai, como que se Ele tivesse um prazer de colocar algo tão impossível para nos pegar, para nos disciplinar, e para ter prazer nisso. Eu não sei o que vem à sua mente, mas muitos desses pensamentos vêm porque a nossa construção, ela tem sido distorcida, tem sido um pouco doentia a respeito do que significa exatamente santificação. Eu não vou usar muitos textos, eu só queria lembrar que na palavra de Deus, essa expressão e os seus derivados, então quando você fala santificação, santificai-vos, santificar, santo, todos os derivados no Antigo Testamento, a palavra principal no hebraico é kadosh, no Novo Testamento ágios,
ela tem um sentido que é separar, e aí eu pergunto, separar do quê? Ou separar de quem? Para consagrar ou para dedicar, e aí também a pergunta, dedicar a quem? Para, por fim, ter pureza, ter perfeição. De uma maneira assim muito simplista, muito sintética, talvez seja melhor, muito resumida, santificação, quando eu penso em santificação, eu penso nisso. Eu separado de algo que me prejudicava e prejudicava a minha ligação com alguém, que por sua vez, quando está totalmente conectada, ela transforma os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, as minhas reações, os meus olhares, naturalmente. Nós fomos separados no caminho inverso da santificação no Éden. E aí perdeu-se. Perdeu-se esse sentido maior de o conceito da consagração de alguém totalmente ligado a Deus. Então, o contrário de santificação é tudo aquilo que me separa de Deus, e santidade, em última instância, é uma comunhão profunda, sem ter absolutamente nada que nos distraia. Pecado é compreendido como aquilo que nos desvia do alvo. Então, o contrário é estar no alvo, no coração, no centro, na conexão perfeita. Santidade não é nesta linha de um impositivo externo, exterior, mecânico, mas é nós caminharmos na direção de o nosso coração estar profundamente ligado ao Pai, ligado ao Filho, ligado ao Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Josué. O texto que eu escolhi para nos ajudar nesta noite está escrito em Josué, capítulo 3, versículo 5. E eu tenho certeza que eu trago boas notícias para o seu coração. Você quer receber boas novas? Não. Tem boas novas, tem coisas tremendas que o Senhor já está ministrando no meu coração, e eu creio que estará também ministrando o seu coração a partir deste texto. Está projetado, quero te convidar a ler comigo o texto projetado. Vamos lá? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mais uma vez? Eu quero que você imagine comigo a cena. A cena era um novo tempo, era um novo momento, era a véspera do cumprimento de tantos anos esperando, promessas. O povo está ali na frente do Jordão, sob a liderança de Josué. Moisés tinha falecido, Josué já tinha aprendido, Moisés tinha mandado 12 espias, fala assim, 12 espias. 12, né, que ele tinha mandado. Foram 2 legais e 10 foram ruins, né? Aí Josué só manda 2, porque ele fala o seguinte, os 10 eu não quero mais mandar. Isso daqui vai fazer o povo ficar mais 40 anos no deserto, eu só vou mandar 2. Aqueles 2 espias vão e o povo todo está ali naquele momento, eles estão procurando discernir. Josué tinha recebido uma palavra de Deus, ele sabia o tempo, ele sabia discernir o movimento de Deus sobre a vida do seu povo. Aquela geração era uma geração herdeira, era uma geração que iria possuir a terra da promessa, estavam diante de um novo tempo, como a gente está diante de um novo ano, como a gente está diante de um Jordão que significa uma presença intensa do Espírito Santo de Deus, abrindo e derramando sobre nós aquilo que Ele quer fazer, para que conquistemos aquilo que já foi conquistado por Cristo Jesus, todas as promessas já conquistadas por Cristo Jesus, diante dos nossos olhos. Os 2 espias voltam, e eles mostram para Josué e para o povo, este é o tempo, este é o momento. A terra está ali, a terra ela é tremenda, e aquele povo que está lá está morrendo de medo da gente. Eles estão sabendo do nosso Deus. E o
povo todo começa a ficar animado, alvoroçado, enfim, talvez um beliscando o outro. Será que é verdade? Será que é seu tempo? Será que o nosso líder está discernindo corretamente? Será que Deus realmente vai nos conceder aquilo que Ele já vem prometendo há anos? Quantas vezes começa um ano e você se pergunta assim, será que este é o ano? A palavra de Deus fala lá em Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, fala assim comigo, mais e mais, até ser dia perfeito. Eu tenho convicção de que esse texto simboliza o jeito como Deus age. O jeito como Deus age é um jeito de estar fazendo progressivamente, é um jeito de estar fazendo continuamente, é um jeito de estar nos conduzindo em todo o tempo e sempre para que o tempo que está diante dos nossos olhos seja o melhor tempo das nossas vidas. A eternidade, em certo sentido, é uma experimentação de que o que virá para todos sempre será melhor, será surpreendente, porque o nosso Deus é assim, a sua natureza, ela é tão rica, tão vasta, tão criativa, e isso nunca acabará. Quando nós estamos diante de um tempo, não importa, agora na virada do ano a gente parece que tem um cliquezinho diferente. A gente pode esperar o jeito de agir de Deus é sempre para o melhor, nunca diferente. E com isso eu estou querendo talvez trazer para você uma consciência de que não olhe para a sua vida dizendo, os meus melhores dias foram. Você pode ter tido dias tremendos na tua história, no teu passado, na tua infância, na tua juventude, enfim, aqueles que ainda talvez estejam na juventude ou na infância. Mas o jeito de Deus agir é essa fotografia. Nós, como seu povo, diante das suas promessas. Amém? Sempre. E você vai conquistar uma promessa e você vai estar na frente de outras. E você vai conquistar outras e você vai estar na frente de outras. O nosso Deus, na sua riqueza, é inesgotável. Ele é inesgotável. Nós nunca alcançaremos as bordas, os limites, os extremos, porque Ele é eterno. A eternidade nossa será conhecê-lo. É o que diz a palavra, a eternidade nossa será nos surpreender com Ele. É tremendo isso. Essa é a fotografia, que é a fotografia das nossas vidas. E nesse contexto, o Espírito Santo de Deus enche esse homem e fala assim, santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Ele poderia falar muitas coisas. Ele poderia falar para preparar as armas, ele poderia falar para preparar as vestes, ele poderia falar tantas orientações, mas o Espírito de Deus é claro. Diante da promessa de Deus, há algo a fazer. Santificação. Fala assim, santificação. A primeira verdade que eu quero compartilhar, e é tão simples, mas é tão libertadora, é que santificação, a santidade é possível. Fala assim, santidade é possível. Deus jamais colocaria na boca dos seus filhos uma palavra, uma orientação que fosse frustrar o seu povo, que fosse trazer um desânimo. A gente olha para essa expressão, né, no Antigo Testamento são mais de 1000 vezes que aparece, no Novo Testamento são mais de 100 vezes que aparece a palavra, é porque em toda a Bíblia essa é a orientação. O Senhor, quando fala santificai-vos, o sentido é bem esse, fica colado no meu coração, fica perto de mim, você foi separado para mim, para todos sempre, qualquer coisa que te afasta de mim, se afaste disso.
O teu papel é ficar ligado no meu coração. Talvez eu pudesse traduzir a palavra santificação dessa maneira: nos ligar profundamente, de tal profundidade, tão entrelaçados, que na nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas emoções, absolutamente nada nos demove de estarmos colados nele. Por que é possível? A palavra de Deus, ela mostra um Deus santo. A natureza de Deus. Deus é santo. Ponto. Então, a gente precisa começar a entender que a santidade vem de cima. Fala assim, a santidade vem de cima. E eu quero propor uma releitura de um texto que a gente fala tantas vezes e fala talvez no ângulo errado. Em Levítico, a palavra do Senhor fala, capítulo 20, versículo 7, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E lá em 1 Pedro 1,16, o apóstolo repete, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos repetir isso? Sede santos, porque eu sou santo. Qual é o ângulo que, em geral, a gente lê? Tá bom, Senhor, o Senhor é santo, então, eu vou ter que ser santo. Eu quero te propor um outro ângulo. O Senhor, e só vou inverter a ordem que vai ficar bem claro. Porque eu sou santo, vocês serão santos. Porque a minha natureza, ela é pura, ela é imaculada, ela é perfeita. Eu tenho reservado para vocês todos os recursos dos céus, para vocês terem pureza na mente, no coração, nos olhos, nas ações, nas reações, nas palavras, no silêncio. Porque eu sou santo, eu asseguro para vocês, vocês são chamados para a santidade, amém? É diferente, vem de cima, fala assim, é de cima para baixo, fala assim, não é de baixo para cima, de baixo para cima não dá, a nossa natureza não era essa. Tinha que ser de cima para baixo. Ele, o santo, se fazendo gente. Ele, o santo, pagando pelas nossas impurezas, pecados, desvios. Ele, somente Ele, é que fez isso uma realidade para as nossas vidas. Amém? E olha que coisa legal. Começa de cima e aí passa por dentro, fala assim, passa pelo meu coração. O apóstolo Pedro, ele tem essa clareza, ele lá em 1 Pedro 3,15, ou melhor, em 1 Pedro 3,15, ele fala assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Repita assim comigo, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Fala assim, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é um efeito comportamental, não é um efeito mecânico, não é um efeito repetitivo, não é um efeito barato de uma imitação vazia. É alguma coisa que acontece lá no mais profundo ser e que vai para fora. Talvez você já tenha ouvido falar essa expressão de que você pode não evitar que um pássaro faça um cocô na sua cabeça, né? Mas você pode evitar que ele faça um ninho. Já ouviu essa expressão ou não? Talvez eu pudesse traduzir diferente. Os ninhos, Jesus arrancou todos de sobre as nossas cabeças. Você pode falar amém para isso? E por isso, em vez de ser uma coisa exterior, mecânica, falsa, insustentável,
Ele falou o seguinte: aquele velho coração de pedra eu arranco, e eu ponho um novo coração na tua vida. É lá dentro. Já aconteceu a minha obra na cruz do Calvário. E quando nós temos uma experiência com Jesus, entregamos a nossa vida, nós somos pela graça do Senhor salvos, é somente pela mesma graça que nós iniciamos esse processo de arrancar os ninhos que Ele já cortou todas as raízes, para não terem mais nenhum efeito sobre a nossa cabeça. Se porventura existem alguns ninhos na sua cabeça, nos seus pensamentos, porventura você ainda luta contra algumas áreas na sua vida, eu vim aqui para te falar uma boa notícia: não há mais efeito, não há mais poder. As trevas, o pecado, a morte foram absolutamente aniquiladas por Jesus na cruz. Por isso ele fala: santificai-vos. Eu já fiz tudo, já arranquei tudo, não tem autoridade sobre a tua vida, não tem poder. E se você está achando que tem poder, talvez você fale assim: mas pastor, eu não consigo, isso é uma coisa, parece que compulsiva. Eu vim aqui para te falar que isso é uma mentira do inimigo, que você caiu nela. A verdade é que em Cristo Jesus nós já fomos libertos. Fala assim: eu já fui liberto para viver em liberdade. Fala assim: eu já fui liberto para viver em santidade. Fala assim: eu já fui liberto de tudo que me afasta de Deus, para que o meu coração esteja colado nele, juntinho dele, separado para ele, ouvindo a sua voz, vendo o seu mover, percebendo na minha vida em todo o tempo a sua ação, o seu coração, o seu pulsar. Louvado seja Deus, santidade é possível. E aí quando passa pelo coração, torna-se notável, torna-se visível. Eu quero propor uma leitura um pouquinho diferente desse texto que a gente também conhece, muito, e foi lido aqui inclusive. Segui a paz com todos, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já ouviu esse texto hoje? Se você não tinha ouvido antes, você ouviu hoje, porque já foi lido aqui. A leitura que eu quero propor é um pouquinho diferente. Seguir a paz e a santificação, são duas coisas que o autor está colocando aqui, correto? Se a igreja vive em guerra, alguém que se aproxima da igreja consegue ver a Deus na igreja? Pergunto, sim ou não? Não. Onde é que nós espelhamos com mais profundidade o amor, a presença do Senhor? É quando estamos em unidade. A unidade e o amor que permeia isso faz com que a gente reflita a presença do Senhor. Para que o mundo creia, Pai, faz-nos um. Ok? Então, você está aqui comigo? O texto está dando duas recomendações. Olha, se vocês não se esforçarem para viver em paz um com o outro, ninguém vai ver o Senhor. A minha releitura agora aqui é a seguinte: se você não estiver vivendo em santidade, ninguém vai ver o Senhor na tua vida. Não é que eu preciso estar em santidade para ver o Senhor somente. Porque quando eu não estou vivendo uma vida totalmente consagrada a Ele, os meus olhos ficam obscurecidos, sim. E eu perco muito de Deus. Você sabe quem que perde mesmo? Quando não anda em santidade, somos nós. Mas aqui é alguma coisa diferente. O Senhor fez tudo que era necessário, veio de cima, Ele moveu tudo que era necessário e removeu no nosso interior, para que à medida que a gente viva de uma maneira consagrada ao Senhor, todos vejam, uau, tem alguma coisa diferente. Aquela palavra que Ele dá é diferente. Você está no meio de uma reunião e as coisas estão acontecendo e as pessoas olham para a tua vida e falam, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Você está lá na escola,
tem alguma coisa diferente. Torna-se notável aos olhos. E as pessoas começam a ver o Senhor nas nossas vidas. Então, a primeira verdade que eu quero deixar com vocês é que santidade é possível, por isso ele falou, santificai-vos. Eu quero trazer uma segunda verdade. Santidade é em todo o tempo. Ali está implícito um hoje. Santificai-vos hoje, né? Porque amanhã tem um hoje implícito, oculto, verdadeiro. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Essa é uma palavra permanente, ela entra em looping. Em todos os dias da nossa vida, a santidade tem que estar reinando, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Em todo o tempo isso acontece. E eu quero te mostrar pela palavra que santidade é uma santa conspiração da Trindade. A santidade, segundo a palavra de Deus, é uma obra do Pai. Repita assim comigo, é obra do Pai. É uma obra tremenda do Pai. Jesus, quando está lá na sua oração sacerdotal, ele pede, Pai, santifica-os na verdade. Ele ora, ele clama. O filho está ali clamando ao Pai, Pai, eu estou intercedendo não somente pelos meus discípulos, mas por todos aqueles ao longo da história que vem pela frente, que um dia vão te conhecer, santifica-os, Pai. Jesus reconhece que é uma obra que o Pai faz nas nossas vidas. Isso nos dá segurança. E é uma obra também do Filho, e é compreendido pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Efésios 5, 25 e 27, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Cristo se entregou por nós para nos santificar. Você está entendendo aqui? Fala assim, é uma obra do Pai. Repita assim comigo, é uma obra do Filho. Bom, se é uma obra do Pai e é uma obra do Filho, o Espírito Santo, que tem santo no nome, não ia ficar de fora, né? O Espírito Santo, ele entra nessa linda e perfeita obra feita todos os dias. Por isso ele mora em nós, para nos fazer santos. Fala assim, na minha vida habita o Espírito Santo. Fala assim, habita o Espírito Santo. Fala assim, mora o Espírito Santo para me santificar em todo o tempo. A palavra do Senhor fala lá, em 1 Pedro 1, 2, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Ele nos colocou numa posição perene, permanente, contínua, de operação no nosso coração. É alguma coisa que vai sendo assim experimentada. Sabe que eu tenho tido algumas experiências assim com o Espírito Santo, de ele ministrar em áreas que eu nem imaginava, que eu precisava ser curado. Pensamentos que nem me eram tão conscientes. E volta e meia acontece às vezes no silêncio. E aí, de repente, eu caio em prantos porque vem uma consciência de alguma coisa que Ele está operando para a santificação, para um aperfeiçoamento, para uma separação ainda maior, para uma consagração ainda mais intensa. É assim que Ele age, nos locais inconscientes, assim como nos locais conscientes. Ele não depende da nossa consciência para agir na direção da nossa santidade. Agora, o que acontece é que quando Ele vai agindo em nós e vem a consciência, qual é a nossa reação? A nossa reação é arrependimento, a nossa reação é confessar, a nossa reação é mostrar a vulnerabilidade. Nós temos falado um pouco sobre vulnerabilidade e
Esses dias atrás eu estava meditando sobre o texto de Tiago. A gente gosta muito, né? Quando alguém está entre vós enfermos, chama os presbíteros, unja com óleo, parari, parará. E a gente às vezes não atenta. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E eu estava pensando um pouco nisso, eu falei, Senhor, que coisa tremenda. A gente pode fazer cultos avivados, o Senhor pode se manifestar curando, e pode ter fila aqui. As pessoas vêm, são curadas, e depois vão embora, nem voltam. Mas há um tipo de cura que o Senhor manifesta num ambiente de extrema vulnerabilidade. Qual foi a última vez que você confessou um pecado a alguém? Não precisa me responder, precisa levantar a mão. Eu só estou querendo mostrar como não é simples. Mas a ação que o Senhor está fazendo através da Trindade, ela encontra no corpo de Cristo, porque a Trindade está envolvida, é comunhão, é koinonia. O ambiente de santidade não é isolado, assim como não é isolada a ação para nos tornar santos, porque a santidade, em última instância, é nos trazer a uma comunhão mais profunda com o Senhor, é uma separação, é uma dedicação, é uma consagração, para estarmos colados, e colado significa comunhão plena. Comunhão plena significa coração absolutamente aberto. Máscaras que caem, medos que se liberam de nós. Por que nós não confessamos? Nós não confessamos porque nós temos preocupação demasiada com a nossa reputação, nós temos preocupação demasiada com o que o outro vai fazer com aquela informação, nós achamos que vai nos prejudicar, e aí optamos em nos calar, e até quando encontramos um caminho, não, eu vou confessar perante o Pai. Mas Tiago, de alguma maneira, captou, e isso me ensina, isso me desafia, eu quero que você fique desafiado. Há um nível de cura, há um nível de restauração, há um nível de manifestação da graça de Deus, que só Ele é manifesto com profundidade, quando nós confessamos, abrimos, mostramos a nossa vulnerabilidade, deixamos de ser uma imagem de alguém que está sofrendo com algumas áreas na vida, e ali há cura. É uma palavra que nos anima nessa direção. Ela é em todo o tempo. Fala assim, santidade é em todo o tempo. Fala assim, santidade é uma obra da Trindade. Fala assim, santidade me conduz à comunhão. Fala assim, santidade me conduz à transparência. Fala assim, santidade me conduz à confissão. E a confissão me faz santo. Aleluia! Gente, é bonito de ver, mas eu sei que é desafiador viver. Mas a gente já viu que é possível, e a gente está vendo que é algo que acontece em todo o tempo. É hoje que você vai se santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer uma grande obra. E por último, uma terceira verdade, é que a santidade traz grandes benefícios. O que o Senhor vai fazer? Fala assim, maravilhas. Fala assim, o Senhor quer fazer maravilhas. E eu quero te propor uma leitura atenta para o texto, porque a gente também tem alguma coisa. Você está aqui comigo? Como que tem umas coisinhas erradas que a gente pensa e que não tem nada a ver? Santidade depende de mim? Não, depende do Senhor. Santidade é na base da força? Não, é uma ação do Espírito. Santidade é uma ação isolada? Não, ela acontece no corpo. São muitas coisas que a gente pensa errado. E aqui também tem uma inverdade na nossa mente. A gente pensa assim, eu vou me santificar para Deus fazer uma coisa grande. E não é isso que está escrito. Porque ali nós não estamos vendo, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de vós, santificai-vos. Não, ali nós estamos vendo por quê. Ele nos torna participantes, porque não está escrito para que o Senhor faça. Ele está dizendo o seguinte, meu povo, o Senhor tem um plano.
ninguém pode detê-lo, ninguém pode frustrá-lo, ninguém pode segurá-lo. Ele vai fazer maravilhas no meio de vós. Santificai-vos para vocês participarem, para vocês perceberem, para vocês viverem, para vocês se alegrarem, para vocês estarem totalmente dentro desse mover de Deus. Se você não estiver ligado a Ele, você nem vai ver o milagre acontecendo diante dos seus olhos. O Senhor quer nos ligar no que Ele está fazendo nos dias de hoje, no nosso país, no mundo. A gente fica apavorado quando a gente se afasta dEle. A gente fica dominado pelo medo e as notícias vão invadindo. E a gente até pensa, Senhor, não tem poder nenhum nessa história. Mas quando a gente vai, e à medida que a gente se aproxima mais e vai se santificando mais, a gente vai percebendo que essa história está sob a regência do Todo-Poderoso, e por isso o nosso coração se alegra, e por isso as nossas forças, elas são sustentadas, porque há um Deus regendo e está fazendo, e os nossos olhos passam a ser abertos, a nossa narrativa da vida muda. Sem santidade, a tua narrativa é pobre, a tua narrativa é pessimista, ela é derrotada, porque você não está enxergando. Mas com a santidade, Josué está falando, meu povo, a promessa está aí, nós estamos entrando, se santifica, porque você vai ver, você vai dar glória a Deus, você vai se alegrar, vai possuir a terra com toda a alegria do teu coração, e vai dar glórias àquele que fez você entrar lá. Sem santidade, às vezes a gente até entra na terra da promessa, até começa a usufruir, começa a achar que é na nossa força, que foi a gente que conquistou, que foi a gente que fez, porque a gente não tem discernimento. Sem santidade não há discernimento espiritual, porque é só a santidade, só ligados ao coração dele, só separados para ele, só conectados profundamente, é que a gente faz as leituras corretas. As narrativas são curadas e são cheias de esperança. Louvado seja Deus. Santificai-vos. Porque, não para quê? Você não somente é chamado para usufruir, para testemunhar, você é chamado para viver em toda a plenitude a obra que Deus está fazendo na nossa geração. Sem santidade, a gente não percebe isso. Louvado seja Deus que faz isso. Ele nos torna participantes do quê? Das maravilhas. Sabe o que vai acontecendo com o nosso coração à medida que a gente vai ficando santo? A gente fica mais poeta. Você parece que está vivendo outro mundo. Você começa a ver beleza. Você começa a ver cor. Você começa a ver um pôr do sol, um céu. Você começa a ver uma criança. Você começa a ver as pessoas. Você começa a ver os olhares. Você começa a ver com outros olhos. E aí você vai tomando ciência o tamanho da maravilha e tudo o que está por trás deste momento que a gente está vivendo. Você tem ideia do que tem que estar acontecendo no universo para a gente estar aqui e agora? Não tem como a gente não perceber que o nosso Deus, por natureza, Ele é um Deus de maravilhas e não para de fazer maravilhas em todo o tempo. Por isso o nosso coração vai se enchendo de alegria. Santidade nos conduz à adoração, santidade nos conduz à contemplação, porque o nosso coração vai sendo contagiado de ver, de perceber o Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Ele faz maravilhas e você vai percebendo, e ao perceber, você se torna participante, porque elas são feitas entre nós. Deus tem feito maravilhas nesta igreja. Deus tem feito maravilhas na tua casa. Deus tem feito maravilhas no teu coração. Você é um milagre de Deus. E se Ele não fizesse maravilhas, você estava mortinho no inferno. A maravilha de ter entrado nessa cabeça dura. A maravilha de ter mudado, ter afofado esse coração de pedra, ter trancado a sua vida para pensamentos que te levariam à morte. Ele tem feito maravilhas em todo o tempo.
Ele faz maravilhas quando a gente está dormindo. Aos seus amados, o que Ele faz? Ele dá. Enquanto dormem. Ele é um Deus generoso por natureza, e Ele faz isso continuamente sobre nós, entre nós, por nós, antes de nós, apesar de nós, Ele continua fazendo maravilhas. Então não tem coisa melhor, ano novo, santificai-vos. Diante do Jordão, santificai-vos. Diante da terra da promessa, santificai-vos. Que instrução cheia do Espírito Santo Josué teve, e que fala até os dias de hoje para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Eu quero propor uma campanhazinha aqui. A campanhazinha é essa. Talvez, quem sabe, né? Não é amo, é amo ser santo. Aí você faz a campanhazinha para você. Quanto eu perco com a sujeira. Eu fui chamado para andar na luz, não para andar nas trevas. O Senhor me chamou para a santidade e não para a impureza. Pecado zero. Não é Coca zero, não. Né? É o pecado zero. Eu não sei que campanha você quer fazer na tua vida. Eu estou fazendo brincadeira. O assunto eu sei que é sério. Mas eu sei que Ele vem sempre cheio de humor. Nosso Deus é muito bem humorado. E santidade não é alguma coisa que você vai precisar suar. Você quer saber? Jesus suou sangue para nossa santidade acontecer naturalmente. Esse é o ano mais santo das nossas vidas. Esse é o ano mais consagrado dos nossos corações. Esse é o ano que a minha fome e a minha sede do Senhor vão ser mais intensas na minha história. Esse é o ano da tua melhor intimidade com Deus. Esse é um ano para ser a tua melhor espiritualidade com o Senhor. Esse é um ano da tua santificação num degrau e num nível que o Espírito Santo vai conduzir ainda mais. Esse é um ano que o Senhor está dando para você uma percepção daquilo que te prejudica e que você nem está tendo consciência, porque Ele está nos conduzindo para uma vida de santidade. Esse é um ano para arrancar da nossa boca as palavras que não refletem a boca do Deus Santo. Esse é o ano para deixarmos de julgar outros, porque aquele que é santo não veio para julgar, veio para salvar. Esse é um ano para uma comunhão, e uma aceitação, e uma tolerância, e um amor. Esse é um ano para termos uma intimidade entre nós, como corpo de Cristo, que nós nunca tivemos antes. Esse é um ano das melhores refeições. Esse é um ano das melhores risadas. A santidade traz uma presença e traz uma alegria contagiante. Esse é o ano que eu quero para a minha vida. E você? Esse é um ano que o Senhor fala: santificai-vos. Tenho maravilhas que eu já estou fazendo e que eu continuarei fazendo no seu meio. Esse é um ano para os teus olhos serem abertos, e só serão abertos se estiver coladinho no meu coração. Louvado seja Deus. Ele está fazendo isso. Ele vai continuar fazendo isso. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos cantar um cântico. E talvez, enquanto estivermos cantando, se você quiser expressar esse desejo, você pode vir à frente. Nós queremos orar pela tua vida. Se você tem um desejo: Senhor, realmente, eu reconheço que tenho lutas, mas o Senhor já venceu todas. Então eu quero entregar essa área da minha vida. Eu quero entregar o meu coração de uma maneira diferente. E eu espero que o Senhor venha mesmo e faça essa tua boa obra e faça maravilhas. Quando estivermos cantando, se você quiser vir à frente enquanto nós